O Hospital Infantil de Vitória funciona há pelo menos 5 anos sem o alvará do Corpo de Bombeiros. É o que afirma a Defensoria Pública do Estado. Mas 3 hospitais não possuem o documento. Tanto a Defensoria quanto o Ministério Público Estadual pedem providências urgentes ao governo do Estado. Hospital São Lucas, em Vitória, 3.900 pessoas atendidas por mês. Hospital Infantil de Vitória, 3.300 atendimentos. Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA, 3.200. Antônio Bezerra de Faria, Vila Velha, 1.050 atendimentos mensais. Ao todo, 11.000 pessoas mensalmente em unidades de saúde que não têm alvará do Corpo de Bombeiros. Esses problemas foram mostrados em primeira mão pela TV Vitória na semana passada. No caso aqui do Hospital Infantil, existe a suspeita de que nunca teve alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar. A Defensoria Pública diz que não pode afirmar isso, mas com certeza a unidade funciona sem alvará desde 2014. E a Justiça mandou que a situação fosse regularizada em 2015. Em 2014, a Defensoria ingressou com uma ação civil pública para pedir a regularização de algumas situações em relação ao hospital infantil. Dentre essas situações, a questão da falta do alvará de Corpo de Bombeiros e de alvarás da vigilância sanitária. A Defensoria ingressou com processo, em 2015 foi deferida uma liminar e a Defensoria vem acompanhando os processos e as movimentações do poder público em relação ao hospital infantil. A liminar tem pontos em que foi cumprida, em que foi obedecida, mas há alguns pontos pendentes, em especial a questão do alvará de Corpo de Bombeiros. 3 curtos-circuitos seguidos de pequenos incêndios já aconteceram este ano no infantil, sendo o último sábado passado. Por isso, um carro de combate a incêndios e 3 bombeiros dão plantão 24 horas na unidade. A Defensoria Pública está pedindo soluções à Secretaria Estadual de Saúde. O Núcleo da Infância, na presente data, foi ao hospital e está efetuando uma inspeção no equipamento. Em segundo lugar, a Defensoria Pública, até por uma questão de boa-fé processual, ela efetuou uma notificação recomendatória à Secretaria de Saúde, auxiliando, apontando para a Secretaria de Saúde a existência de uma liminar numa ação civil pública da instituição, determinando melhorias no equipamento. Dentre essas melhorias, a regularização dos alvarás. Já no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, o Corpo de Bombeiros afirma que ele não possui alvará porque falta o projeto técnico do imóvel. O Conselho Regional de Engenharia explica que esse projeto é a memória do prédio e fundamental para a segurança. O projeto técnico é a memória técnica da construção. Geralmente envolve o projeto arquitetônico, o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico, de telefone e, em alguns casos, conforme a especificidade da edificação, tem projeto de climatização, ar comprimido, de gases, né? E é fundamental que esses projetos sejam arquivados porque é a memória técnica da edificação. Em casos de construções antigas, esses projetos podem ter se perdido e cabe aos responsáveis contratar engenheiros para fazer novos documentos. Levantando a carga elétrica, as condições hidrossanitárias da edificação, e se faz um documento mínimo, né, que a partir dele você pode fazer as adequações necessárias. No Antônio Bezerra de Faria, além da falta de alvará, há problemas estruturais. Os funcionários denunciam que o ar-condicionado de uma sala de esterilização de materiais pegou fogo. Eles estão esterilizando esses materiais com as janelas abertas, o que não é adequado. Quando eu tenho uma comunicação entre uma área limpa e uma área suja permanente, eu corro o risco de estar transportando partículas infectantes ou sujas da área suja para a área limpa, porque eu tenho uma comunicação aberta 100% do tempo. E isso não é adequado. O adequado é que brevemente eu abro a comunicação, transporto o material, fecho novamente aquela área de comunicação. No caso do Hospital São Lucas e do IMABA, o Corpo de Bombeiros afirma que não há problemas. Os dois estão em fase de renovação dos alvarás. A Secretaria Estadual de Saúde disse em nota que nos últimos anos não foram feitas reformas ou manutenções nessas unidades de saúde. Por isso, a nova gestão está empenhando esforços para garantir as adequações necessárias sem comprometer o atendimento.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo informou que tem conhecimento dos fatos citados e que já ingressou com uma ação civil pública solicitando diversas melhorias no Hospital Infantil de Vitória. O caso segue em tramitação no Judiciário. O Ministério Público esclarece que foi também homologado um acordo para a reforma do hospital, inclusive no setor de oncologia. E como se não bastassem a falta de alvará do funcionamento e também a rede elétrica que está comprometida, o Hospital Infantil de Vitória ainda tem outros problemas. Paredes descascando, com sinais de mofo e fios expostos. Mas não é só isso, tem muito paciente para poucos enfermeiros e crianças em tratamento em local inadequado. Foi com tristeza que a presidente do Conselho Regional de Enfermagem descreveu o cenário encontrado no interior do Hospital Infantil de Vitória, nesta quarta-feira. Infelizmente, enquanto enfermeira eu falo isso com tristeza, mas assim, de que se assemelha a um cortiço. Fica comprometido o trabalho? Fica comprometido pelo déficit de profissionais, pela infraestrutura, a ausência e pela sobrecarga de trabalho, porque o que a gente também identificou foram profissionais de enfermagem trabalhando numa situação de sobrecarga. Integrantes do conselho visitaram parte das instalações. Por onde passaram, encontraram todos os leitos ocupados, alguns pacientes acomodados onde não deveriam estar. Em ambos os isolamentos, a gente identificou crianças em assistência ventilatória mecânica, no respirador, numa enfermaria, onde essas crianças não seria o local adequado, até porque não tem enfermeiro 24 horas nesse setor, e isso acaba comprometendo a assistência desse paciente. Ainda de acordo com o conselho, pacientes, familiares e profissionais têm que conviver também com problemas na parte estrutural da edificação, que já tem mais de 70 anos. Nossa equipe não tem autorização para entrar no hospital, mas daqui de fora mesmo, a gente já consegue ter uma ideia dos problemas. Vejam só a situação dessas paredes. Essas imagens enviadas por telespectadores confirmam. Lá dentro não é muito diferente. Mais infiltrações, reboco desgastado, além de fios expostos espalhados pelas paredes. Quando você entra no hospital, você percebe que as paredes estão descascando, tem mofo, algumas fiações assim. Minha filha faz acompanhamento aqui desde que ela nasceu e sempre foi assim mesmo. No último final de semana, ocorreu um curto-circuito no setor de oncologia. 2 incêndios foram registrados esse ano no hospital, que funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros. Você tem rota de fuga com placas de sinalização, extintores, mangueiras para combate a incêndio, as placas fotoluminescentes e o ponto de encontro. Você pode observar aqui como é que está o acesso à viatura se tiver um incêndio. Os funcionários foram treinados. O UTI pede 100% dos funcionários treinados para os hospitais. Só que o bombeiro tem que observar isso também. Há mais de 2 semanas, viaturas de combate a incêndios permanecem 24 horas por dia no pátio do Hospital Infantil de Vitória. Ainda assim, é difícil ficar tranquilo. A preocupação deles é se acontecer uma outra situação que eles precisem evacuar a área, assim, qual a criança que eles vão tirar primeiro? Nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão no respirador, que não conseguem se locomover, que têm uma alta dependência de cuidados de enfermagem. Por tantos impostos, por tudo que a gente paga como cidadão, a gente realmente espera que a gente fosse mais bem tratado nessa área da saúde e que, para mim, a gente está jogado às traças. A Secretaria de Estado da Saúde diz que nos últimos anos não foram feitas as adequações necessárias no Hospital Infantil de Vitória e também nos outros hospitais. Os projetos de melhorias estão sendo elaborados e ajustados com o Corpo de Bombeiros. Desta forma, segundo eles,